nessa aula é do professor Fábio. O professor Fábio é um professor de História que é especialista em educação antirracista pela Faculdade de Educação do FRJ, é nosso egresso, é filho da Minerva, ele é mestrando do programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet, e ele faz questão que eu diga, ele é salgueirense, ele é candomblessista e ele é do Botafogo. Nem tudo é perfeito, tá, Fábio? Com você a palavra, e a aula hoje é uma grande e uma maravilhosa viagem que nós vamos fazer com esse professor de História sobre a nossa presença no Rio de Janeiro, a presença das pessoas pretas no Rio de Janeiro. Muito obrigado, boa aula, professor. Obrigado, agradeço a todos que fazem parte aqui da comissão de capacitação para o curso, né, de capacitação para as comissões de heterodiversificação. Para mim é uma alegria enorme, uma honra enorme, de alguma maneira, contribuir para um processo que é, como disse o professor, irreversível, né, que é a presença da maioria do povo brasileiro, a presença negra nas universidades. E eu tenho certeza que todos vão aprender com isso, todos ganham com isso, todos ganham com essa diversidade, né? Então, com certeza, a UFRJ, uma instituição reconhecida no mundo inteiro por sua excelência acadêmica, não podia ficar atrás desse processo. Para mim é uma honra, para mim é uma alegria poder contribuir, né, com esse processo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas pelo convite. A minha proposta, na verdade, aqui bater um papo, né, trocar algumas ideias e trazer aqui uma perspectiva que talvez não seja uma perspectiva conhecida por todos, né? Que o Rio de Janeiro é, na sua essência, né, é no seu DNA, uma cidade profundamente negra e essencialmente negra, indiscutivelmente, né? E para a gente se aproximar dessa ideia de que o Rio de Janeiro é uma cidade profundamente negra, essencialmente negra, eu propus, e nós vamos aqui juntos, fazer um tour virtual, né, por aquilo que Heitor dos Prazeres denominou de Pequena África do Rio de Janeiro. Na verdade, a Pequena África do Rio de Janeiro era um território bastante extenso da área central da cidade do Rio de Janeiro. Começava lá na Praça Mauá, e até a Praça 11, né? Praça Mauá, ali onde hoje nós temos o Sambódromo, e até a Praça 11, onde hoje nós temos lá o Museu do Amanhã e outras instalações. Essa era a chamada Pequena África do Rio de Janeiro, por conta de uma presença significativa, né? Majoritariamente presença de negros e negras nesse território. Nós vamos fazer hoje um tour, um circuito de um trecho dessa Pequena África do Rio de Janeiro, trecho este que deixa muito claro para todos, né, a herança africana na cidade do Rio de Janeiro. E eu preparei aqui uma apresentação, vou pedir para Denise já compartilhar aqui com vocês, né, e para facilitar a nossa interação. Está aqui, a apresentação já está aqui, né, e através dessa apresentação, eu espero que consigamos, né, fazer esse diálogo, né? E, por favor, interajam aqui no chat, por favor, se tiver tudo bem. Eu confesso para os senhores e para as senhoras, né, que eu estou muito feliz, mas também estou muito emocionado e fico nervoso, né, fazer parte aqui desse processo, uma instituição centenária, uma instituição que muito contribuiu, né, para o conhecimento das brasilidades, que é a UFRJ, uma instituição que nos últimos anos vem sendo violentamente atacada de uma forma absurda e ignorante. Eu estou bastante feliz e estou bastante emocionado, né? Então, vamos começar aqui a bater esse nosso papo, Circuito da Herança Africana, lembrando que nós estamos no mês de março, nós estamos experimentando, né, os 21 dias de ativismo contra o racismo, muito importante, o encerramento é domingo, os 21 dias de ativismo contra o racismo, e essa minha apresentação
ela também, de alguma maneira, né, ela faz parte, né, desses 21 dias de ativismo contra o racismo. Eventos estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro por conta dos 21 dias de ativismo contra o racismo. É realmente um evento muito potente. Bom, hoje ainda, olha só como as coincidências, talvez não seja coincidência, né? Hoje, pela manhã, por conta de minhas atividades profissionais, eu tive a honra, tive o prazer de conversar com Amílcar Pereira. Amílcar Pereira é professor da UFRJ, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, né? Professor maravilhoso e belíssimo. E nessa apresentação, o Amílcar Pereira compartilhou, hoje de manhã, né, esse trecho de uma fala de Otávio Paz, que é um poeta mexicano. A pluralidade de passados torna plausível a pluralidade de futuros. E eu aproveitei, nem pedi licença para o Amílcar, mas coloquei hoje na minha apresentação essa observação do Otávio Paz, porque para nós faz muito sentido, né? Faz muito sentido pensar nessa pluralidade de passados, faz muito sentido valorizar a pluralidade de passados para a gente construir uma pluralidade de futuros, até porque a história do Brasil não tem sido assim, né? A história do Brasil, eu digo a história do Brasil oficial, não tem sido assim. A história do Brasil oficial não tem representado a pluralidade que representa as brasilidades. Não tem representado. A história do Brasil oficial fez uma opção de mostrar para o mundo que o Brasil é um país onde reina a democracia racial, é um país majoritariamente branco. A concepção que se consolidou no Brasil, e ainda está muito presente, é essa concepção branca, eurocêntrica. Então, para começar o nosso bate-papo, falar dessa pluralidade de passados torna possível a pluralidade de futuro, eu acho que é muito potente. Acho que vale, sem dúvida nenhuma, muito a pena levar em consideração. E essa noção eurocêntrica, essa noção branca, né? Essa noção da branquidade, esse domínio da branquitude, esse domínio da branquidade que nós temos foi uma escolha, evidentemente, e foi resultado de uma construção histórica. Construção histórica esta que se consolida no século XIX. Exatamente no século XIX, o momento em que aqueles que tinham poder, países, potências europeias, né, com o objetivo de dominar outros povos, desenvolveram o conceito de raça e, a partir daí, desenvolver o conceito de racismo, né? E esse mapa, também hoje o Amílcar compartilhou conosco, e eu peguei emprestado, esse mapa é de um cartógrafo veneziano, Jerônimo Marini, e é um mapa de 1512. Vejam, senhores, 1512. E é o primeiro mapa onde aparece, o nome Brasil, primeiro registro cartográfico do Brasil. Um mapa de 1512. Se vocês observarem esse mapa, né, se a gente for desatento, olhando o mapa, ele é muito diferente daquele mapa que a gente aprendeu na escola, né? Ele é bastante diferente. Você observa que a África está mais ao centro e acima, né, diferente do que hoje nós observamos. Hoje a Europa está no centro. Hoje os países mais poderosos estão acima, né? É claro que isso significa dizer, né, que a visão eurocêntrica de mundo ela se construiu e se impôs pela força. E essa imposição resultou também no apagamento, né, de outras visões de mundo, no apagamento de outros saberes, no apagamento de outros conhecimentos de outras culturas e de outros valores. Eu gostaria de começar, né, esse nosso tour virtual trazendo essa questão. Bom, vamos falar de Rio de Janeiro, né? Eu estou vendo aqui que há muitas pessoas de fora da cidade do Rio de Janeiro, e esse tour que nós vamos fazer, que procura revelar um fragmento muito pequenininho, porque a herança africana do Rio de Janeiro é muito maior do que a possibilidade aqui do nosso encontro, mas a região portuária da cidade do Rio de Janeiro sempre foi uma região muito importante, claro, né? Aliás, isso acontece em todos os países, né? E é importante que saibamos resgatar um pouco aqui a história da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital da colônia, o Rio de Janeiro foi capital do Império Português, quando a família real portuguesa veio para cá em 1808, e o Rio de Janeiro se tornou capital do Império Português de 1808 até 1822. A partir de 1822,
o Rio de Janeiro passou a ser capital do Império Brasileiro. Com a proclamação da República, o Rio de Janeiro se tornou capital da República. O Rio de Janeiro foi de 1889, com a proclamação da República, até 1960, capital da República. Então, você repara, quer queiramos ou não, a história do Brasil acaba, né, se confundindo com a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e vice-versa. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565 e ele foi fundado durante uma ocupação. Isso é muito interessante observar. O Rio de Janeiro foi fundado durante a ocupação francesa aqui nesse território, e os portugueses, antes de expulsarem os franceses, resolveram fundar a cidade do Rio de Janeiro como forma de afirmação. E aqui nós estamos 456 anos depois, né? E a região portuária, ao longo de todos esses anos, sem dúvida nenhuma, desempenhou um papel tremendamente significativo. Vou começar mostrando aqui para vocês a evolução ao longo do tempo da região portuária, que é o trecho, né, dessa pequena África do Rio de Janeiro que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa imagem é uma imagem recente da região portuária, muito recente, diga-se de passagem. Aqui à frente aparece o Museu do Amanhã, né, que foi construído em função das reformas que essa região atravessou por conta da Copa do Mundo, por conta da Olimpíada. Aqui nós temos uma imagem do Rio de Janeiro colonial apresentando o trecho que nós vamos estudar, né? É uma imagem de 1608 que apresenta, né, a região portuária do Rio de Janeiro. E é interessante, aqui nessa imagem, você encontra a descrição aqui, né, apontado aqui nessa imagem, apontado aqui, 3 morros que tiveram, e ainda tiveram, vamos colocar assim, ao longo da história, um papel importante para a construção, para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, são 4 morros, né? A cidade do Rio de Janeiro se ergueu, a cidade do Rio de Janeiro se constituiu, né, em torno de 4 morros. O Morro do Castelo, que foi devastado em 1922, o Morro do São Bento, que ainda está lá, está presente, o Morro da Conceição está presente também, e tem ainda o Morro do Santo Antônio, que foi parcialmente demolido, mas ainda está lá. O convento de Santo Antônio é belíssimo, ali no atual Largo da Carioca. No entorno desses 4 morros, a cidade do Rio de Janeiro se desenvolveu. Vale lembrar aqui que os nossos colonizadores, né, tiveram um trabalho danado para viabilizar a ocupação da cidade, porque a cidade do Rio de Janeiro era montanha e mar. Montanha e mar, né? Então, para viabilizar essa cidade, muitos aterros para viabilizar a ocupação. Então, aqui tem uma imagem de 1608, o adensamento já começa no século XVIII, já estamos no século XIX, a família real já está presente, você vê que esse território já apresenta, né, uma ocupação mais significativa. Aqui é a região portuária, tá? Nós estamos aqui valorizando, vamos dizer assim, a região portuária. Já estamos no século XX, na década de 30 do século XX, momento de muitas mudanças, né? Muitas transformações importantes. Você já consegue ver, né, um adensamento, uma ocupação muito mais significativa, né? Recentemente, né, já estamos no século XXI, mas antes das reformas, né, resultados aí das dois grandes eventos que a cidade do Rio de Janeiro sediou, né, a Olimpíada e a Copa do Mundo em 2014, e a Olimpíada contribuíram enormemente para a alteração, né, desse espaço. Aqui já é século XXI, né? E lá no início, eu vou até voltar aqui, me perdoa, lá no início aqui, ó, essa é a foto mais recente, vamos chamar assim, essa imagem, não é uma foto, é uma imagem trabalhada digitalmente, essa é a imagem mais atual, né, da cidade do Rio de Janeiro. Agora, da área central do Rio de Janeiro, né, não da cidade do Rio de Janeiro, mas da região portuária do Rio de Janeiro. E essa região portuária, ela tem um papel, uma importância enorme para a história da cidade, né? E essa importância é também em função de uma presença significativa do povo preto nessa região, né? Nessa região aqui eu destaco aqui alguns pontos importantes, né? O edifício à noite, por exemplo, que foi inaugurado no final dos anos 20, início dos anos 30, edifício à noite é o primeiro arranha-céu da América do Sul,
Para você ter uma ideia, o edifício tem 22 andares e, quando ele foi inaugurado, o maior prédio da cidade do Rio de Janeiro tinha 6 andares. Então, você imagina o impacto que provocou a inauguração desse edifício à noite ali na Praça Mauá, né? Nesse edifício à noite também teve um papel muito importante para a cultura nacional, porque lá no edifício à noite você tinha o auditório da Rádio Nacional, você tinha a Rádio Nacional e o auditório da Rádio Nacional, que nos anos 40, nos anos 50, teve um papel fundamental da difusão, né, de uma noção, de uma ideia de cultura popular. Muito importante, né, esse prédio tombado pelo patrimônio, mas infelizmente está abandonado. O Mosteiro de São Bento, que é uma construção colonial, né? Sim, estamos dizendo aqui o edifício será leiloado, sim, será leiloado em breve. Mosteiro de São Bento, uma construção do período colonial. O Morro da Conceição, que tem um papel importantíssimo, Morro da Conceição. Temos a Igreja de São Francisco da Prainha, que foi também recuperada por conta das obras para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Vários galpões ferroviários nos bairros que circundam a região portuária, Gamboa, o bairro da Saúde, né? Sem dúvida nenhuma, muito importante. Palácio Dom João VI, que hoje é o Museu de Arte do Rio de Janeiro, que foi inaugurado. Hoje você já não tem mais a perimetral. Aqui você encontra onde está o Mosteiro de São Bento, esse viaduto aqui, ó, viaduto perimetral que ligava a Avenida Brasil, né, até nas proximidades do aeroporto Santos Dumont, na Praça 15, ele foi implodido, né? Essa região sofreu uma transformação profundamente radical, né? E aqui eu trago para confirmar a minha tese que a região portuária, né, sem dúvida nenhuma, se constitui como uma região muito importante. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês 10 curiosidades, né, da região portuária do Rio de Janeiro, né? Primeira Carta Régia promulgada por Dom João VI, que tratava da abertura dos portos às nações amigas. A região portuária vai ter um papel fundamental, né? Esse documento, inclusive, vai possibilitar um questionamento, uma certa desagregação da ordem colonial no Brasil, do pacto colonial, né? É muito importante. Nasceu Machado de Assis. Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, na região da pequena África do Rio de Janeiro. Machado de Assis, um dos maiores escritores, fundador da Academia Brasileira de Letras, negro, escritor negro. A negritude de Machado de Assis, ela está sendo agora reivindicada e reconhecida, muito importante, vale a pena. Palco da Revolta da Chibata, vou falar dela um pouquinho mais à frente, né? Esse território, essa região, graças à articulação, né, de estivadores, nasce o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, para quem gosta de futebol, é verdadeiramente, historicamente falando, um clube popular, foi o primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro a aceitar a participação de jogadores negros. Ele foi fundado nessa região e o papel dos estivadores, né, foi fundamental para isso. A construção do primeiro arranha-céu da América Latina, já comentei com os senhores. Também nessa região nasce, há controvérsias, mas nasce a primeira favela, que fica atrás da Central do Brasil, muito próximo também ao Morro da Conceição, que é o Morro da Providência. O samba, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, né? Nós vamos comentar daqui a pouco. O samba, esse samba urbano carioca, nasceu na Pedra do Sal, que é exatamente no Morro da Conceição. Uma das primeiras escolas de samba foi fundada também nessa região, Vizinha Faladeira. Existe até hoje essa escola de samba, Vizinha Faladeira. Isso mostra, isso serve, essa discussão que eu trouxe aqui, né, serve para que vocês observem o quanto que essa região é pulsante, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, né, quando se fala de Rio de Janeiro, é um Rio de Janeiro oficial, essa história que se cristalizou, que se consolidou, e isso foi uma opção, isso foi resultado de disputa, e o mais poderoso venceu, e o mais poderoso é branco, é hétero, é homem, né? Quando se fala de Rio de Janeiro, se pensa nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Muito bom, muito maravilhoso falar das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas é maravilhoso também falar da região portuária, é maravilhoso também falar, né, do subúrbio do Rio de Janeiro. E como aqui, eu estou vendo aqui, viu, Cecília, que tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, eu trouxe aqui um mapa da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque nós temos o estado do Rio de Janeiro, isso é importante, e nós temos a cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando aqui da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, né? A cidade do Rio de Janeiro, o atual prefeito
é Eduardo Paes. Aqui, esse mapa da cidade do Rio de Janeiro mostra a divisão da cidade em regiões administrativas, né? Aqui em amarelo, né? Você pode ver em amarelo, é o que nós chamamos aqui de Zona Sul, né? É amarelo, e é esse rio, o Rio Zona Sul, que é cantado em verso e prosa, mas, né, nós temos o Rio da Zona Oeste, que é muito importante, está em azul aqui. Nós temos o Rio do Subúrbio, que é tremendamente importante, bairros como Penha, Bom Sucesso, Olaria, Madureira, Irajá, bairros importantíssimos que tiveram um papel fundamental também na construção da cidade, né? Só trouxe esse mapa para que vocês tenham uma ideia, né, do que é a cidade do Rio de Janeiro. E aí, gente, eu vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês aqui uma música, um samba, nossa, belíssimo, maravilhoso também, né? Uma rapaziada espetacular, Aldir Blanc, Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. Nos anos 90, eles compuseram um samba chamado Saudades da Guanabara. O Rio de Janeiro, vocês sabem que, infelizmente, por opções equivocadas dos nossos gestores, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, vem atravessando uma situação dramática. E esse samba, que é dos anos 90, ainda é muito atual, né? O samba é Saudades da Guanabara. Para a gente começar a nossa história, vamos começar com o samba, né? Eu sei que meu peito é uma lona armada, nostalgia não paga entrada, circo vive é de ilusão. Eu sei, chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. Então armei piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Reguei o salgueiro pra muda pegar outro alento, e plantei novos brotos no engenho de dentro, pra alma não se atrofiar. Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro, 3x4 da foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Meu Brasil, Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, e São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Brasil, Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, e São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Saudades da Guanabara, o Rio de Janeiro ainda vai se salvar, porque a gente daqui é gente potente, é gente poderosa. Esse samba realmente é um espetáculo. Saudades da Guanabara, Aldir Blanc, Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. Realmente maravilhoso. Continuando, então, a nossa história. Nós vamos falar, né, o nosso tema aqui também é falar um pouco sobre a diáspora, né? Sobre a diáspora africana. Falar de diáspora africana, vamos apresentar aqui para os senhores, vamos apresentar aqui para vocês o Cais do Valongo. Tem uma importância histórica tremendamente significativa, né? Bom, primeiro é importante que se diga o seguinte, né? Nós sabemos que o Brasil Império, o Brasil Colônia, não teriam sido possíveis, né, sem a escravidão. E a escravidão foi resultado, sem dúvida nenhuma, né, do tráfico transatlântico. O tráfico transatlântico, e eu me refiro à escravidão moderna, né? Evidentemente, me refiro à escravidão moderna. Essa escravidão que começa a se estruturar
século XVI, 1500, 1600. Né? A escravidão sempre ela tem mais de 2000 anos, mas a escravidão moderna ela tem peculiaridades. A escravidão moderna ela foi racializada, né? A escravidão moderna ela foi imposta a um determinado povo, e a escravidão moderna também, diferente das anteriores, ela mobilizou milhões de pessoas. Né? O tráfico transatlântico trouxe para as Américas aproximadamente 12 milhões, mais de 12 milhões de africanos e africanas. Mais de 12 milhões de africanos e africanas foram trazidos para cá, para as Américas, né, por conta do tráfico transatlântico. Desses 12 milhões, mais de 5 milhões desembarcaram em portos brasileiros. A colonização brasileira, a economia colonial brasileira se estruturou com o trabalho escravo. Num primeiro momento, escravizaram os povos originários, os colonizadores brancos, europeus e portugueses escravizaram os povos originários, mas também com o objetivo de ganhar com o tráfico transatlântico, né, deslocaram esse trabalho escravo para os povos africanos. Né? Milhões, portanto, mais de 5 milhões de africanos, né, entraram em portos brasileiros durante o período colonial, durante o período até 1850, que foi o momento em que oficialmente se proibiu o tráfico negreiro aqui para cá, para o Brasil. Né? E até a metade do século XVIII, vamos colocar em 1750, 1760, o desembarque de africanos escravizados se dava na Praça 15, né? Um pouco afastada aqui dessa região portuária. E, entretanto, Marquês de Lavradio, que era uma espécie aí de prefeito da cidade na época, Marquês de Lavradio, incomodado com a significativa circulação de africanos, incomodado com esse comércio próximo do centro administrativo da cidade, o Marquês de Lavradio determina o deslocamento do desembarque de africanos e africanas escravizados para a região da chamada Praça 15. E assim se fez. Né? E assim se fez. Então, a região da atual Praça 15, a região portuária do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVIII, essa região vai ser a região onde vai receber africanos escravizados aqui no Brasil. Tá legal? No Brasil não, na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, porque nós sabemos que 3 portos, né, tiveram papel importantíssimo, né, no recebimento de escravizados aqui. Né? Salvador, evidentemente, né? Pernambuco, Recife e Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro vai se constituir, nós vamos ver daqui a pouco, como principal porto de embarque, né? Ou de desembarque, portanto, de africanos escravizados. Né? Vocês já comentamos aqui, né? O tráfico transatlântico foi, sem dúvida nenhuma, né, a maior empreendimento financeiro da história, o tráfico transatlântico. Esse tráfico transatlântico mobilizou vários agentes. Ainda há famílias, né, em países como Inglaterra, Suíça, né, Portugal, é óbvio, né, que ainda se beneficiam, ainda usufruem, ainda hoje, dos lucros que seus antepassados tiveram com o tráfico. Né? O tráfico, sem dúvida nenhuma, é considerado até hoje o maior empreendimento econômico da história. E, evidentemente, dos 12 milhões de africanos e africanas escravizados, o Brasil recebeu 5 milhões. E, fundamentalmente, duas etnias foram a maioria, né, na entrada aqui de africanos escravizados no Brasil, bantus e sudaneses. Né? E dentro desse grupo étnico, bantus, por exemplo, você tem uma diversidade enorme de etnias. Né? É também resultado do colonialismo, é resultado da modernidade, é resultado da branquidade, essa ideia que ainda resiste, nos meios acadêmicos já não existe mais, já não resiste mais, mas nas sociabilidades ainda existe a ideia de que a África é uma coisa só. Né? A África é um país. Na África se fala africano. Na África só tem negros. E, na verdade, todos os negros da África são iguais. Essa noção que ainda existe hoje, ela é resultado do poder
poder que os brancos usufruem, né? E usufruem desde a modernidade, né? Foi essa escolha. Quem tem poder é que determina. E, ao longo, né, desse período, a branquidade, a branquitude tem tido o poder de determinar, de conduzir, de construir a história. E ainda hoje, por incrível que possa parecer, em pleno século XXI, ainda há quem acredita que a África é um país, né? Na África são 54 países, uma diversidade étnico-cultural impressionante, a diversidade étnico-cultural que nós temos no continente africano. E aqui, isso aqui é uma pintura de Rugendas, de 1820, como vocês estão vendo aqui, que mostra negros e negras, né, presentes no território brasileiro de diversas origens, de diversas etnias, né? Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Quiloa, Rebolo, Moçambique, Mina, enfim, né? Diversas etnias que foram trazidas para cá, para o Brasil. E aqui nós temos uma fotografia, essa fotografia é da década de 70 do século XIX, né? Alberto Henschel, e ele fotografa negros e negras de Pernambuco, na virada, na segunda metade do século XIX, olhando essas fotografias, né? E olhando as imagens de Rugendas, a gente consegue compreender, né? Não precisa nem fazer muito esforço, mas a gente consegue compreender a diversidade, né, dos povos negros, a diversidade étnica e cultural de negros e negras que foram escravizadas aqui no Brasil, né? Isso merece também ser levado em consideração. Bom, vamos falar, agora eu preciso falar aqui, trazer para vocês um pouco a história do Cais do Valongo, né? O Cais do Valongo, né, ele foi, de fato, inaugurado, vamos dizer assim, uma obra pública, diga-se de passagem, ou seja, o Estado, na época era Estado português ainda, o Brasil ainda era colônia, o Estado botou dinheiro no Cais do Valongo, para a construção do Cais do Valongo, o que demonstra o quão importante para o Estado era o tráfico e o quão importante era, sem dúvida nenhuma, o quão importante era a escravidão pro sustento da cidade. Nesse momento que nós estamos discutindo aqui, 1811, né, já estamos observando o desenvolvimento da atividade cafeeira, né, aqui no Centro-Sul, e essa atividade cafeeira precisa contar com o trabalho de escravizados. Então, o fluxo, né, de negros na cidade do Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, cresceu de uma forma tremendamente significativa, daí a necessidade, né, de se construir um cais mais, digamos, adequado a essa circulação. O Cais do Valongo, então, ele foi inaugurado em 1811, o Cais do Valongo. Ele funcionou de 1811 até 1831. Em 20 anos o Cais do Valongo funcionou oficialmente, né? Em 1831, por conta até de pressões inglesas, o Brasil assina a primeira lei se comprometendo a combater o tráfico negreiro. Entretanto, essa lei não pegou, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, né? Para apagar da memória, isso também é a opção de quem tem poder, para apagar da memória, né, a presença do tráfico, a presença negra africana no Brasil, em 1843, destruiu-se o Cais do Valongo, e em cima do Cais do Valongo, foi um primeiro apagamento do cais, em cima do Cais do Valongo construiu-se o Cais da Imperatriz, né? É importante, e aqui, olha, aqui já estamos no início do século XX, o segundo apagamento dessa região, né? O segundo apagamento com as reformas do prefeito Pereira Passos, né? As reformas do prefeito Pereira Passos ampliaram o Porto do Rio de Janeiro, abriu a Avenida Rio Branco, que é uma avenida importantíssima aqui na cidade do Rio de Janeiro, e aterrou mais ainda o que era o Cais do Valongo, né? É importante lembrar aqui para os senhores e para as senhoras que nessa região portuária, durante principalmente o funcionamento do Cais do Valongo, de 1811 a 1831, construiu-se ali um verdadeiro complexo escravagista, né? Além do cais, você tinha o lazareto, que era onde os africanos que adoeciam se recuperavam, você tinha os trapiches, né? Você tinha o mercado de escravos, várias casas, vários armazéns, né, que funcionavam para negociar os africanos escravizados, e você tinha o cemitério, onde aqueles que faleciam eram descartados. Então, construiu-se nessa região um verdadeiro complexo escravagista, né?
tremendamente importante, né? Vale muito a pena levar em consideração, né? E por conta das obras da Olimpíada, né, e da Copa do Mundo, nas escavações necessárias, né, para readequar aquela região para os interesses empresariais, para os interesses, né, dos agentes do Estado, dos agentes públicos, e também dos interesses da FIFA, para os interesses do Comitê Olímpico Internacional, as escavações se iniciaram, e aí vem à tona, né, o que a história já sabia há muito tempo, vem à tona o caso do Valongo. Né? Agora, recentemente, em 2002, 2003, o caso do Valongo foi redescoberto, vamos dizer assim. Né? A história, a antropologia, já sabia da existência do cais, mas não se sabia exatamente onde é que ficava, acreditava-se que ele estava completamente perdido, mas ele veio à tona por conta dessas reformas, né, para adequar a região portuária aos eventos esportivos Copa do Mundo e Olimpíada. Aqui você vê uma foto aérea atual, né, do caso do Valongo. Infelizmente, tivemos na gestão passada, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro abandonou completamente esse território, né, abandonou completamente essa região, né, infelizmente mesmo, né, mas vale a pena a visita nessa região e vale a pena a nossa mobilização para a preservação desse espaço. O caso do Valongo, a história diz, é principal porto de desembarque de escravizados das Américas. Principal porto de escravizado, de desembarque de escravizados das Américas. Aqui nesse território desembarcaram aproximadamente 1 milhão de africanos escravizados. Né? Vale lembrar que os africanos aqui que desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro através do Caso do Valongo não ficavam aqui no Caso do Valongo. Eles iam para as fazendas do Vale do Paraíba, para as fazendas de café, né, do Vale do Paraíba. Vale a pena levar em consideração isso. O Vale do Paraíba, portanto, tem uma memória, uma presença negra tremendamente significativa, né? Cidades como Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa, Valença, né? A presença africana, a presença negra, né, nesse território, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante. Em 2017, o Cais do Valongo ganhou o título, né, de Patrimônio Cultural da Humanidade, ganhou o título da Unesco. Né? Uma luta intensa dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais negros. A UFRJ, né? Museu Nacional da UFRJ, a antropologia da UFRJ teve um papel absolutamente decisivo, né, para garantir esse título para o Cais do Valongo, que é o reconhecimento da presença africana na cidade, é o reconhecimento da presença negra na cidade do Rio de Janeiro. Muito importante. Ao lado do Cais do Valongo, nós temos esse prédio que é Docas Dom Pedro, inaugurado em 1875. Por que estou colocando essa Docas Dom Pedro aqui? Né? O que isso tem a ver? Tem nada a ver isso. Tem a ver, sabe por quê, senhores e senhoras? Docas Dom Pedro foi obra do engenheiro André Rebouças. André Rebouças e o irmão Antônio Rebouças, negros, tiveram um papel absolutamente fundamental para a construção da engenharia, do que nós conhecemos de engenharia hoje, nós devemos a André e Antônio Rebouças. E esse prédio, Docas Dom Pedro, é uma obra, sem dúvida, importantíssima. E há outras, né? No sul do Brasil, há várias obras, construção de estrada de ferro, enfim, várias obras importantíssimas na cidade fora da cidade, de André e Antônio Rebouças. Aqui no Rio de Janeiro, está lá preservado a Docas Dom Pedro, né? Muito importante. Aqui você tem uma outra imagem antes dos aterros, né? Aqui você tem a pedra de fundação, né, de inauguração da cidade, que descobriu-se a pedra também nas escavações, bem importante. Né? Aqui tem André Rebouças, importantíssima essa figura. Ele era monarquista, aliás, muito próximo do imperador, da família real, né? Abolicionista, lutou pela abolição, engenheiro, uma contribuição gigantesca. Vale a pena, quando a gente fala da presença negra, vale a pena a gente falar das figuras importantes, né, que durante muito tempo foram obliteradas, né, foram esquecidas, como, por exemplo, André Rebouças. Olha, eu trago aqui também, para mostrar para vocês, objetos que foram encontrados nessas escavações,
né, onde o caso do Valongo foi revelado. Olha que coisa espetacular. Os movimentos sociais, com destaque para os movimentos sociais negros, se mobilizaram para viabilizar a construção, né, a criação de um museu nessa região, mas, infelizmente, não foi nada para frente. A gente até, né, sabe por que não foi nada para frente, né? Mas existem, estão guardadas ainda, né? Mas sem acesso ao público, né? Estão guardadas diversos fragmentos, diversos objetos com uma importância tremendamente significativa, e isso precisa ser revelado, né? Nos espaços que vocês tiverem, peço que vocês não esqueçam disso. Olha a quantidade de objetos, né, que estão às escondidas. Eu, particularmente, não sei onde esses objetos estão, né? Se por acaso alguém souber, avisa. Acredito que eles estejam sob os cuidados, né, da antropologia da UFRJ. Acredito, tomara que estejam, porque, né, talvez estejam em segurança. Mas isso precisa ser revelado, catalogado, estudado, né, e mostrado para o grande público. Isso faz parte da nossa história. História que não querem contar, mas nosso nome é Resistência, né? Vou agora passar um filme, mostrar aqui um vídeo, 2 minutinhos, para que você compreenda um pouco a importância e a dimensão, né, do caso do Valongo. Vou passar aqui para vocês, rapidamente aqui, tá bom? Vou soltar o vídeo. Soltei. No rastro das obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que estão sendo realizadas pela Prefeitura da cidade por conta das Olimpíadas de 2016, um verdadeiro tesouro foi encontrado. Centenas de trapiches, o cais do Valongo, o cais da Imperatriz e milhares de peças usadas pelos negros escravos recém-chegados ao Brasil. Convidamos um babalaô da Nigéria, convidamos uma mãe de santo da Umbanda para que nós mostrássemos os materiais e eles nos dissessem o que significavam. Ao longo da rua Sacadura Cabral e adjacências, as escavações mostram os diversos trapiches onde as embarcações deixavam mercadorias e milhares de escravos entre o fim do século XVIII e meados do século XIX. Ao lado, o cais do Valongo, na Avenida Barão de Tefé, considerado o maior porto de escravos das Américas da época. Esse se torna um local de vergonha, né? Esse estabelecimento desse comércio de carne humana, isso era uma chaga na vida do Rio de Janeiro. Em 1843, foi construído por cima do Valongo o cais da Imperatriz, para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que veio da Itália para se casar com Dom Pedro II, então imperador do país. A Rua do Valongo, onde se comercializavam os negros, passa a se chamar Rua da Imperatriz, configurando uma situação de apagamento intencional dessa memória negra que se desejava a todo custo esquecer. Configura aquilo que nós chamamos de uma amnésia social. E a arqueologia histórica que nós praticamos, ela aspira a ser um antídoto contra amnésias sociais. Aquilo que a sociedade opta por esquecer, nós arqueólogos gostamos de ir lá buscar e de trazer à tona e mostrar. É precisamente o que nós estamos fazendo com o Valongo. O cais do Valongo, em função da sua grande importância para a cidade, vai ficar não só preservado, como exposto. Outras estruturas não. A gente tem que deixar também a cidade crescer. É nesse momento que o IPHAN vai e resolve se pode ser destruído para o empreendimento passar ou se tem que permanecer. Então, essa questão da gestão é muito complexa. Em alguns momentos, a gente autoriza que seja destruída a coisa para que ande o desenvolvimento da cidade, em outros momentos, não. As milhares de peças encontradas no sítio arqueológico são minuciosamente peneiradas, lavadas, secadas e identificadas. São cerâmicas, cachimbos, chifres, búzios, cristais, anéis, moedas de cobre, que mais que adornos, eram usados como proteção do corpo. Era como se eles se recobrissem como segunda pele, com anéis, com pulseiras, com colares, tornozeleiras, onde houvesse um pedaço de pele exposto, eles procuravam se proteger. Esses elementos achados pertencentes a esses escravos nos contam a história desse povo que nunca é contada nos livros ou na história oficial que é passada, né, nas escolas e tudo isso. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor essas culturas
e até prestar uma homenagem, né, a esses que tanto participaram do desenvolvimento dessa cidade e que agora podem ser revelados ali. São peças que são difíceis de serem encontradas na arqueologia brasileira. Os escravos são chamados invisíveis, porque eles usavam basicamente a cultura material dos segmentos dominantes, retrabalhada, reapropriada e ressignificada. Aqui não, no Valongo não. Por ser o local de recepção dos africanos, nós estamos encontrando muitos amuletos, muitos objetos de uso pessoal. Se cogita a construção de um memorial, a ideia é que seja um memorial da diáspora africana e que celebre a extraordinária diversidade cultural que os africanos trouxeram para o Brasil e que deram, em última instância, a nossa face, a nossa identidade como nação. Ai, ai, a minha Angola, ai, ai, minha Angola. Eu penso que é nosso compromisso, né, como cidadão, pressionar quem a gente pode pressionar, né, para que esse memorial seja erguido, porque vocês perceberam, né, o quanto de peças, né, amuletos, búzios, enfim, né, foi recuperado e não há aqui na cidade um espaço, né, para que esse material riquíssimo, poderosíssimo, né, tivesse ao alcance de quem quiser estudar, de quem quiser preservar. Isso é um crime lesa pátria, né? Deixar tudo isso escondido. É, mais uma vez, o exercício do poder, né? Sem dúvida nenhuma, é exercício do poder. O colega Felipe diz aqui que provavelmente esse material esteja lá no Instituto dos Pretos Novos. Infelizmente, não está. Não está. Né? Daqui a pouco a gente vai falar do IPN, né? Não está. Aqui eu compartilho aqui uma matéria de jornal recente, do ano passado, né? As pesquisas para que se conheça mais e melhor, né, a realidade do tráfico e da escravidão no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro especificamente, as pesquisas avançam. E olha só o que aconteceu, né? Pesquisa aponta que, em vez do caso Valongo, o local no centro era a entrada de escravizados aqui no Rio de Janeiro. Aqui, essa Casa França Brasil, que foi do século XIX, né, uma obra de Grande Jean de Montigny, está aqui em primeiro plano, próximo à Igreja da Candelária, no centro da cidade, né? Alguns pesquisadores afirmam que, na verdade, esse território foi o território aonde que se desembarcou. Não tem problema, não está desconsiderando a importância do caso do Valongo. O que está, na verdade, trazendo aqui é o quanto que o tráfico e o quanto que a escravidão, né, marcaram a cidade do Rio de Janeiro. Por conseguinte, o quanto que a presença negra tem um papel absolutamente fundamental aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida nenhuma, né? E eu vou aqui agora uma outra música. O tempo está passando rápido demais, coisa boa, hein, Cecília? Coisa boa, passa rápido pra caramba, né? Vou tocar uma música aqui que é do Ney Lopes, esse mestre que está aí aparecendo. Ney Lopes e Cláudio Jorge. E eles usam da ironia. A ironia é uma forma também de revelar aquilo que não quer ser revelado. É uma forma de crítica à ironia, né? E aqui eles falam, né, do tráfico transatlântico, ironicamente, falam da presença negra no Brasil de forma irônica, muito belíssima, muito bonita. O samba é em luxuosos transatlânticos. Ele diz mais ou menos assim: em transatlânticos, os negros vinham da África para o Brasil, gozando de mordomias faraônicas. Chegava aqui com a fagueira juvenil, e mal desembarcavam lá no porto, com todo conforto, em luxuosas senzalas iam se hospedar, tratados a pão de ló, comendo do bom e do melhor, levava a vida a cantar. Tratados a pão de ló, comendo do bom e do melhor, levava a vida a cantar. Nos campos e nas cidades, naqueles tempos que não voltam mais, reinava a mais perfeita harmonia, tudo era alegria, amor.
carinho e paz. Até que exóticas ideologias fizeram o cativeiro se acabar. Mas a índole mansa e pacífica dessa gente magnífica fez o negro se recuperar. Ô Brasil, hoje no Brasil da liberdade, onde tudo é igualdade, sem distinção de raça e nem de cor, o negro agradecido tem cantar em seu louvor. Oh, 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 oh. Ai, que saudades dos carinhos do feitor. Oh, 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 oh. Ai, que saudades dos carinhos do feitor. Obrigado, Isabel! Esse é o grande Ney Lopes, mestre Ney Lopes, luxuosos transatlânticos. Ironicamente, Ney Lopes, ironicamente, mostrando para a gente o que representou o tráfico negreiro. Bom, lembra? Comentei com vocês aqui que essa região, né, ela, na verdade, se constitui, né, essa região portuária, a região no entorno do Cais do Valongo, a região se constitui como um verdadeiro centro escravagista, né? E um verdadeiro centro escravagista, tremendamente importante. Havia, como eu já disse, o Cais, havia o Lazareto, que é onde os negros que adoeciam procuravam se recuperar, né? Haviam as casas de mercado, né? Havia os armazéns onde esses negros eram comercializados, né? Isso é bastante interessante. E aqui essa imagem mostra um pouco, né, do que era, né, no século XIX, esses armazéns. Aqui temos o Largo do Depósito, que também é muito importante, palco também de resistência, palco de muita mobilização contra o domínio, né, oficial. Aqui, esse Largo do Depósito hoje se chama Praça dos Estivadores, também foi recuperada, né, por conta das obras do chamado Porto Maravilha. Vejam vocês, chamado Porto Maravilha. Essa região do Valongo, do Cais do Valongo, a região portuária, ela também foi palco de muitas lutas, né? Muitas lutas importantíssimas no início da República. Revolta da Vacina. O Revolta da Vacina é tido também como um primeiro grande movimento popular da história da cidade do Rio de Janeiro, 1904, né? Diferente da revolta da vacina que nós estamos vivendo hoje, né? A revolta da vacina que nós estamos vivendo hoje é uma ignorância, sem dúvida nenhuma, né? Mas a revolta da vacina de 1904 foi uma revolta resultado de uma ação autoritária, violenta, preconceituosa, racista do Estado contra a população negra, a majoritária população negra que vivia na área central do Rio de Janeiro, né? Muito potente essa revolta da vacina. Tivemos também a revolta da Chibata, né? Os mesmos atores negros, pobres, excluídos, violentados, que protagonizaram a revolta da vacina, protagonizam também a revolta da Chibata em 1910, movimento importantíssimo, onde se destaca, né, o almirante negro João Cândido, extremamente importante, né? João Cândido, essa revolta, alguns historiadores consideram, né, essa revolta vitoriosa, porque a principal reivindicação foi atendida, que é o fim dos castigos corporais existentes na Marinha da época, né? Portanto, ela foi vitoriosa. No entanto, a alta hierarquia, né, da Marinha, né, o alto oficialato da Marinha, traiu os revoltosos, né? Muitos morreram, João Cândido foi expulso, né, da Marinha, sem direito a absolutamente nada, mas entrou para a história, sem dúvida nenhuma, como um almirante negro. Entrou para a história como uma figura tremendamente importante, né? Tentaram apagar, tentaram criminalizar, mas o almirante negro está presente. Nos anos 80, Aldir Blanc e João Bosco compuseram um samba, né, homenageando, né, o João Cândido. E esse samba foi censurado, né? Na época havia a ditadura militar, foi censurado uma palavrinha. O verso oficial, o refrão original dizia: salve o almirante negro. Esse trecho, almirante negro, os censores, não, almirante negro não dá.
tem que trocar, né? Evidentemente, os compositores trocaram e a música foi gravada, inclusive, pela Elis Regina, fez um sucesso danado. Salve o navegante negro, trocou almirante por navegante, mas entrou para a história, a homenagem é linda, apesar das tentativas de apagamento, silenciamento, João Cândido presente. João Cândido presente. João Cândido presente. E eu quero agora trazer aqui para vocês a história do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, que era onde existia, né, nesse século XIX, durante a existência do Cais do Valongo, era onde existia dos cemitérios, chamado Cemitério dos Pretos Novos, aqueles africanos que não resistiam à terrível travessia, né, morriam, eram descartados aqui, né, nesse território, né? Esse território, né, o Cemitério dos Pretos Novos, IPM, foi descoberto casualmente. A proprietária que aparece aqui, Dona Mercedes, comprou a casa e estava fazendo uma obra, né, na casa para ampliar a casa e chamou lá os profissionais, chamou o pedreiro, tá, para, olha, eu quero fazer mais um andar aqui, faz uma reforma aqui. O pedreiro começou a fazer umas escavações e encontrou vários ossos. E aí perguntou, Dona Mercedes, eu estou encontrando ossos aqui, parece ser osso de cachorro. Será que enterraram um cachorro aqui? Ela, não. Tem cachorro? Não. Continua a obra aí. E aí foi encontrando ossos, um crânio. E aí a Dona Mercedes, felizmente, certamente foi tocada pelos orixás. Espera aí, para a obra, vou chamar quem entende. Entrou em contato com membros, né, do Instituto do Patrimônio Histórico do município do Rio de Janeiro, e aí atestaram de que essa descoberta se tratava realmente do Cemitério dos Pretos Novos, né? Felizmente, isso foi na década de 90, nos anos 90, né? A Dona Mercedes resolveu preservar o espaço, nos anos 90, sem apoio de ninguém, ela resolveu preservar o espaço e transformar o espaço no Instituto de Pesquisa, Instituto dos Pretos Novos. Aqui está o Cemitério dos Pretos Novos. Quem não é do Rio de Janeiro, claro, quando vem ao Rio de Janeiro, é importantíssimo conhecer as praias da Zona Sul, óbvio. É lindo o Cristo Redentor, muito bonito lá em cima. Bondinho do Pão de Açúcar, é maravilhoso. Mas conhecer a história da presença africana é imperativo. Você não vai conhecer a cidade do Rio de Janeiro sem dúvida, sem ter na sua cabeça que a presença africana é decisiva, fundamental para a construção da cidade do Rio de Janeiro, né? Para a construção do Brasil, evidente, mas nós estamos falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então é importantíssimo, né, conhecer o IPN, né? Durante as obras, né, o IPN conseguiu algum financiamento, conseguiu algum recurso, mas acabou, os grandes eventos acabaram, o IPN depende mesmo do esforço da Dona Mercedes e a família, e de apoiadores voluntários, né? Mais um vídeo que eu vou mostrar para vocês, esse muito curtinho, né, falando um pouquinho do cemitério também dos Pretos Novos, vale muito a pena. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui no cemitério dos Pretos Novos, o maior cemitério de escravos recém-chegados, aqui que se tem notícia nas Américas, né? E ele tem essa localização aqui no Rio de Janeiro, Gamboa, zona portuária. E ele é importante porque esses escravizados que foram arrancados ali de África, né, foram transladados para cá de forma forçada, arrancados de sua terra, vendidos como escravizados, e aqueles que morriam durante essa travessia do Valongo, durante a passagem ali da Calunga Grande, muitos deles eram jogados aqui nesse cemitério onde nós estamos aqui. E a particularidade dele é que os corpos não eram sepultados, os corpos eram deixados à flor da terra. Milhares e milhares de corpos ficavam aqui insepultos, à espera de serem queimados, depois terem suas articulações desfeitas e espalhados pelo campo. Esse aqui é um local muito pequeno, tem menos de 100 metros quadrados, e pelo menos de 1824 a 1826 foram sepultados 6.000 africanos. A maioria desses africanos que foram sepultados aqui são da etnia Banto,
ou seja, vieram da África Central Atlântica. A importância de saber disso, porque eles eram bancos, é porque demonstra toda uma visão, uma cosmovisão diferenciada em relação à morte. A morte é fundamental nas culturas africanas, mas para os bancos era a possibilidade de reintegração junto aos seus antepassados e a possibilidade também de mudança de ventura e desventura. Uma vez que eles não eram sepultados, eram deixados aqui, largados à flor da terra, dificilmente eles teriam essa possibilidade de mudar a desventura que se encontrava na escravidão. E o segundo ponto negativo é que cortava para sempre a sua linhagem. Hoje nós estamos vivenciando esse movimento, dessa descoberta, desse achado, e de ver como é que essa maldade, essa crueldade aconteceu durante a escravidão, e ela é a prova cabal de que existiu isso, de que o ser humano, pela sua ganância, vendeu uma outra pessoa, se fez dono de alguém, de outro ser. Milhares de seres estão aqui. Nós estamos lutando agora para manter isso aqui aberto, para tentar trazer dignidade àquelas pessoas que merecem, aquelas pessoas que, de fato, estão sepultadas aqui. Faltou respeito na vida, faltou respeito na morte, mas a lembrança deles é importante. A lembrança dessa ancestralidade. Um povo que não conhece a sua história, que não conhece a sua raiz, um povo que está fadado ao fracasso e a ser dominado. Por isso, nós estamos aqui para não deixar essa história morrer. Você pode nos ajudar levando essa semente para outros lugares. Obrigado. Exatamente isso. Esse é Júlio César Medeiros. O Júlio César Medeiros escreveu uma obra, é resultado da dissertação de mestrado dele. É resultado da dissertação de mestrado dele, A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Né? Vale muito a pena. Através dessa obra você consegue ter mais informação, né, sobre a importância, né, desse espaço, a importância desse cemitério, o quanto que ele foi importante para a história. Né? E, repara, outra notícia, né, importante aqui de 2018, aqui durante as obras para a Olimpíada e Copa do Mundo, né, foi construído um novo modal de transporte chamado VLT aqui no Rio de Janeiro, e a linha 3 do VLT, ela passa ali pela Rua Marechal Floriano, que é bem próximo, muito próximo ali, né, da região portuária. Nas escavações, adivinha, um outro cemitério, né, foi descoberto nas proximidades ali da igreja de Santa Rita. Mais uma vez, uma prova, né, de que a escravidão, o tráfico transatlântico na cidade do Rio de Janeiro e, portanto, a presença africana na cidade do Rio de Janeiro é tremendamente importante. Né? Vou aqui, mais uma vez, pedir licença a vocês, né, para trazer aqui mais uma música do nosso queridíssimo Ney Lopes, e dessa vez Ney Lopes com Wilson Moreira, talvez a dupla de compositores de samba mais importante que nós temos, que é o Jongo do Irmão Café. O Jongo do Irmão Café é quase que uma oração em respeito àqueles africanos e africanas que foram arrancados, né, de sua terra, vieram para cá, escravizados aqui, e resistiram, construíram esse país, né, e fez o que é o Brasil hoje. O melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma, é resultado dessa presença africana, né? É resultado daqueles que sempre foram relegados em segundo plano. E esse Jongo do Irmão Café é uma espécie de oração, né, em agradecimento a esses negros, a essas negras. Auê, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Meu passado é africano, seu passado também é. Nossa cor é tão escura, feito chão de massapé, amargando igual mistura, com cachaça e ferné. Desde o tempo que ainda havia landolinha e landolé, fomos nós que demos duro
pro país ficar de pé. Auê, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Olha nós aí, meu irmão café. Jongo do irmão café. Bom demais. Obrigado, Ney Lopes. Obrigado, Wilson Moreira. Estamos nos encaminhando aqui para o final, para os finalmente. Falo aqui, gostaria aqui para a gente encerrar esse nosso encontro, né? E eu acho que já vale a pena, né, Denise? Vale a pena já, Cecília? Quem quiser aí interagir, vocês já estão interagindo. Que maravilha, que maravilha. Quem quiser fazer alguma pergunta, já pode ir colocando aqui, que a gente, na medida do possível, né? Maravilha, Vanessa. Na medida do possível, a gente responde aqui, tá bom? Bom, Pedra do Sal. Impossível falar da pequena África do Rio de Janeiro. Impossível pensar na presença africana, né, na cidade do Rio de Janeiro, sem falar da Pedra do Sal. A Pedra do Sal é como se fosse a Meca, né, de negros e negras, africanos ou não, né, que viviam aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Pedra do Sal é a capital, né, dos negros cariocas, a capital da afro-carioquice, né, ali na metade do século XIX, de 1850, 70, né, até 1920, 30, essa região foi uma região com uma produção, né, uma região com uma potência cultural assim absolutamente importante, né? Absolutamente significativa, a Pedra do Sal. Então, não tem como deixar de falar na Pedra do Sal. Felizmente, a Pedra do Sal, tombada pelo patrimônio estadual, existe no entorno da Pedra do Sal um movimento maravilhoso, né, que para reconhecimento, né, de que essa pedra foi uma região de resistência quilombola. Mas o que eu gosto mais de trazer aqui sobre a Pedra do Sal... Seja bem-vinda, Eliane, venha. O que eu mais gosto de falar da Pedra do Sal é sobre a importância que esse território tem, né, para o samba urbano carioca, né, e para o candomblé aqui praticado na cidade do Rio de Janeiro, né? No entorno dessa Pedra do Sal, eu não tenho medo de dizer... Alô, Jongo, Vanessa! Eu não tenho medo de dizer que no entorno da Pedra do Sal nasceu o samba urbano carioca. O Luiz Antônio Simas, nossa, uma figura maravilhosa, maravilhoso Luiz Antônio Simas. Tem aquela polêmica, né? Onde é que nasceu o samba? O samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio de Janeiro. Tal. O Luiz Antônio Simas ele tem uma tese que, olha, o samba baiano nasceu na Bahia, o samba paulista nasceu em São Paulo e o samba carioca nasceu no Rio de Janeiro. E esse samba carioca, o samba urbano carioca, sem dúvida nenhuma, teve como matriz, né, a Pedra do Sal. Sem dúvida nenhuma, teve como matriz a Pedra do Sal. Zé Ricardo, de fato, né? Aquela região toda sofreu, né, esse processo de gentrificação, muita gente foi expulsa, mas a cultura pulsa. Uma questão importante que vale a pena levar em consideração a diáspora, né? A diáspora africana, que foi a maior das diásporas que a história já viu. A diáspora, ela desagrega, né? E é importante dizer que as culturas negras que surgiram da diáspora, elas representam a agregação, né? O que a diáspora desagrega, as culturas negras que surgiram da diáspora agrega novamente. O samba, o jongo, a capoeira, o candomblé, é tudo em torno da roda, né? É tudo uma ação coletiva. Não existe uma roda de jongo, uma roda de samba, uma roda de capoeira, uma roda de candomblé com uma pessoa só, né? O que a diáspora desagregou, né? As culturas que nasceram da diáspora agregou.
E o samba é uma dessas culturas, né? Aqui você vê Donga e João da Baiana, duas figuras importantíssimas, né, para a construção desse samba urbano carioca, figuras realmente muito importantes. Nessa região da Pedra do Sal, na pequena África do Rio de Janeiro, né, você tinha uma frequência, a partir da segunda metade do século XIX, uma frequência muito significativa, muito importante, né, de baianos, negros e negras baianas, né, a diáspora baiana dentro do território brasileiro na segunda metade do século XIX foi importante, com o advento da economia cafeeira e com o fim do tráfico negreiro, com a proibição do tráfico negreiro em 1850, cresceu o chamado tráfico interprovincial. Com isso, muitos baianos, muitas baianas migraram para o Rio de Janeiro, migraram para cá, para o Rio de Janeiro, e construíram esse caldeirão cultural potente, poderoso, transformador, revolucionário que hoje compõe a chamada cultura carioca, né? As tias baianas, como tia Ciata, por exemplo, a mais importante delas, talvez, uma das mais importantes, a tia Ciata é um exemplo bastante potente, bastante significativo disso, né? E o que os historiadores dizem é que nesse espaço da chamada Pequena África nasceu o primeiro samba gravado, que na verdade nem é samba, né? Ainda era uma chula, né? Ainda era uma polca, né? Que é o pelo telefone. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. E na Carioca tem uma roleta para se jogar, né? O que se diz é que essa música pelo telefone foi composta na casa da tia Ciata, né? E é o primeiro samba gravado, né? 1916. Evidentemente não foi o primeiro samba feito, mas o registro gravado é esse samba que foi composto na Pequena África do Rio de Janeiro, muito provavelmente na casa de tia Ciata, né? Então, para você ter uma ideia, o quanto, né, que essa região, esse território, e a Pedra do Sal, importantíssimo. Mais uma vez, Ney Lopes. O samba tem uma importância muito grande, é a célula máter da música popular brasileira. E aí, vocês sabem que durante o período republicano, né, antes do Brasil ser organizado, o Brasil República, ser organizado politicamente, ser organizado socialmente, o Brasil República foi organizado racialmente. E a ideia era apagar, né, a herança negra, a herança africana. Não é por acaso que o Estado brasileiro patrocinou a imigração. Não é por acaso que o Estado brasileiro, né, promoveu o embranquecimento. Não é por acaso que o Estado brasileiro perseguia, né, as tradições de matriz africana. Né? Não é por acaso, né, nessa região também da Pequena África, né, nós tivemos a existência de muitos candomblés importantíssimos, né? Tinham sede na região da Pequena África, na Rua Barão de São Félix, no entorno da Pedra do Sal, com as reformas de Pereira Passos, no início do século XX. Muitos desses terreiros, a maioria desses terreiros foram derrubados, foram para o interior, para as cidades da região metropolitana, né? Desapareceram, enfim, muito potente. E aqui, para você ter uma ideia, o que o Estado brasileiro fez? Antes da Constituição republicana, foi aprovado um Código Penal, né, para criminalizar as manifestações de negros e negras. Criminalizar o candomblé, criminalizar a capoeira, criminalizar o jongo, criminalizar o samba. Antes da Constituição. A primeira Constituição republicana foi em 1891, mas em 1890 foi aprovado um Código Penal para perseguir as manifestações africanas com o intuito de embranquecer a população brasileira, né? Isso é tremendamente importante, tremendamente significativo. Recente, essa matéria de agosto de 2020, muito recente, peças históricas das religiões afro-brasileiras apreendidas desde o início da República, irão para o Museu da República. Recente, é uma conquista recente. Reparem, senhores, o quanto que o racismo brasileiro procura construir uma história que não é efetivamente a nossa verdadeira história. Né? Aqui no entorno da Pedra do Sal, eu quero aqui fazer uma homenagem às mulheres negras. Essas mulheres negras, essas mulheres baianas, por exemplo, né, ou descendentes de baianas, elas tiveram um papel absolutamente fundamental no pós-abolição. Essas mulheres
elas que sustentavam as famílias negras, porque os homens negros, logo nos primeiros anos da abolição, portanto, logo nos primeiros anos da República, os homens negros não tinham espaço no trabalho, não tinham oportunidade de trabalho. E essas mulheres negras, como empregadas domésticas, doceiras, quituteiras, tiveram um papel fundamental, né, para a sustentação de diversas famílias negras. Aliás, as mulheres negras fazem isso até hoje, né? As mulheres negras fazem isso até hoje. Em homenagem a todas elas, a todas essas mulheres, né, eu gostaria aqui de trazer também mais uma música, a última. Já estamos encerrando. Para Matar Preconceito. Manu da Cuíca e Raul de Caprio. Na rua me chamam de gostosa, o gringo acha que eu nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhonhonha, pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Sou crioula, neguinha mulata e muito mais, camarada. Minha história é suada e algança do Ilê. Ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista e Dinanci. Aida, Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque vê, é Conceição, é Dandará. Pra matar preconceito eu renasci. 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 Pra matar preconceito. Pra matar preconceito eu renasci. Manu da Cuíca e Raul de Caprio, Para Matar Preconceito. Bom demais. Belíssima música. Nossa homenagem a essas mulheres pretas que desde sempre, né? Desde sempre tiveram um papel fundamental na sustentação de várias famílias, né? De várias famílias. Famílias negras ou não, né? Vale a pena a gente levar isso em consideração. Bem, queridos, queridas, claro que tínhamos muita coisa para falar nesses encontros aqui, né? Nessas aulas. Essa aula eu costumo apresentar fazer essa aula no modo presencial, lá, né? No espaço, né? Aqui, né? Nesse espaço virtual, eu acabo me perdendo no tempo. A gente avançou demais aqui, né, Denise? Cecília, a gente avançou demais aqui no tempo, mas de qualquer maneira agradeço demais a vocês. Agradeço o convite mais uma vez, agradeço a presença e gostaria de encerrar aqui apresentando um poema, né, de Maya Angelou, né, um poema que se diz Ainda Assim Eu Me Levanto. E esse poema, eu acho que ele, de alguma maneira, dialoga, ele é um recado, né, para aqueles que querem insistir em apagar a presença africana no Brasil, a presença africana no Rio de Janeiro, aqueles que querem, que fecham os olhos para o assassinato, né, da juventude negra, que fecham os olhos para a brutalidade que as mulheres negras enfrentam, que fecham os olhos, né, para a periferia, que é majoritariamente, que fecham os olhos para a maioria da população brasileira. Ainda assim eu me levanto. Ainda assim eu me levanto. Para encerrar, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Você pode me inscrever na história com as mentiras amargas que contar. Você pode me arrastar no pó. Ainda assim, como pó, vou me levantar. Minha elegância o perturba, porque você afunda no pesar. Porque o caminho como se tivesse petróleo jogando na sala de estar. Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas no mar, como se ergue a esperança. Ainda assim, vou me levantar. Você queria me ver abatida, cabeça baixa, olhar caído, ombros curvados como lágrimas, com a alma a gritar enfraquecida. Minha altivez o ofende.
Não é visto tão mal. Só porque eu rio como se tivesse minas de ouro no quintal. Você pode me fuzilar com as palavras e me retalhar com seu olhar. Pode me matar com seu ódio ainda assim. Como ar. Vou me levantar. Minha sensualidade o agita. E você, surpreso, se admira. Ao me ver dançar como se tivesse diamantes na altura da virilha. Das chotas dessa história escandalosa, eu me levanto. De um passado de santuário doloroso, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e irrequieto. Indo e vindo contra as marés, eu me levanto. Esquecendo as noites de terror e medo, eu me levanto. Numa luz incomumente clara de manhã cedo, eu me levanto. Eu me levanto, trazendo os dons dos meus antepassados. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Você pode Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Gratidão. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas pela presença. Não esqueçam que vocês têm uma responsabilidade enorme, fazer valer a lei de cotas, que foi uma conquista dos movimentos sociais negros, e evitar cometer injustiças. Isso é fundamental para que essa lei continue existindo. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Eu me levanto.